Fala pessoal, boa noite, boa noite. Tudo bom aí? Tudo tranquilo? Daí, como é que tá o nosso jogo da velha? Quase lá? Quase pronto? Como é que está ali? Quase? Show, legal, maravilha. Deixa eu abrir aqui a nossa pasta. Deixa eu só abrir aqui e a gente já começa. Algoritmos. Então é o seguinte, pessoal, hoje a gente vai continuar desenvolvendo ali, né, o exercício que a gente começou ali na aula passada, que é o jogo da velha, né? A gente já tinha feito uma parte dele, vamos, né, continuar desenvolvendo hoje ele aqui. Só que justamente a gente vai, fora obviamente o exercício ao final que a gente quer resolver, a gente vai começar, pessoal, a trabalhar hoje com funções. Ok, então a princípio todas as nossas aplicações, e já tem uma lista com 4 exercícios lá no portal, pessoal, para depois quem quiser dar uma olhada, né, para já ir desenvolvendo e trabalhando essas questões. Mas o que acontece, né? A princípio, pessoal, tudo que a gente desenvolvia dentro da nossa aplicação, né, ou das aplicações que a gente veio desenvolvendo aí no decorrer das nossas aulas, basicamente todas elas aconteciam, né? Tudo que a gente precisava fazer acontecia dentro, né, do nosso método main. Né? Então, tudo que a gente precisava fazer, a gente ia resolvendo pequenos exercícios, né? Mas tudo que a gente tinha, pessoal, a gente colocava aqui no método main, né? Agora, pessoal, na nossa disciplina a gente vai começar então a trabalhar com funções, né? Que é basicamente, né, desenvolver a nossa aplicação ou um exercício, né? Mas que a gente consiga, pessoal, modularizar a nossa aplicação em pequenos pedaços, né? E chamar esses pequenos pedaços de código numa determinada situação. É basicamente para isso que uma função serve, né? Porque imaginem que a gente tem, né, um algoritmo, sei lá, de 100 linhas, né? Que começa ali na primeira linha do main e termina aqui junto com as chaves. Quando o algoritmo ele começa a ficar muito grande, pessoal, ele começa a ficar muito extenso, a gente tem um problema para conseguir entender onde que está cada parte, onde que não está, daí a gente tem que começar a colocar algumas linhas de comentário ali na nossa aplicação para entender exatamente o que está acontecendo, né? E a ideia agora é que a partir do momento que a gente comece a trabalhar com funções, vai ter aí 100 linhas de código? Vai, bem provavelmente ter aí 100 linhas de código lá. Mas fica mais fácil, pessoal, da gente encontrar cada pedaço do código que a gente precisa, porque cada situação a gente vai transformar em uma função, né? Então fica muito complicado, pessoal, e não é recomendável, né, que a gente tenha muitas linhas de código dentro de uma mesma função, dentro de um mesmo método, ou inclusive dentro do nosso método principal, o nosso método main, né? Porque é a mesma ideia, pessoal, se a gente fosse fazer uma simples comparação, né, de quando a gente armazena os arquivos do nosso computador. Né? Então, por exemplo, quando eu pego, vamos pegar aqui, vou pegar uma pasta minha mesmo, vamos vir aqui em aulas. Vou pegar aqui só da UP, beleza, né? Então o que acontece? Quando eu vou, obviamente, organizar os meus arquivos, né, relacionados às aulas, aqui tem uma parte só que eu organizei, eu vou lá e vou criando pastas, né? Crio a pasta, ali eu vou colocando os conteúdos, cada pasta eu vou subdividindo, vou colocando arquivos ali dentro, referente, pessoal, ao que a gente está organizando.
Trabalhar com funções, pessoal, é exatamente a mesma coisa, né? Fazer com que o nosso código ele fique mais organizado, mais fácil de entender, porque a gente consegue agora separar, né? Vai conseguir na sequência separar a nossa aplicação em pequenas funcionalidades, ok? E aí o que acontece? A primeira função que a gente vai criar aqui, mas ainda não, né? Vai ser justamente onde a gente parou aqui, né? Aqui eu estava somente imprimindo na tela jogador 1 e jogador 2, né? Alternava as jogadas, ok, estava já funcionandinho aqui. E o próximo passo era o que, né? A gente precisava pedir qual era a posição, né, que seria marcada, mas a gente precisa basicamente imprimir o nosso tabuleiro. E aí o que acontece? Para imprimir o tabuleiro, nós teríamos que imprimir aonde, né? Após imprimir o jogador 1 e jogador 2, eu viria aqui e criaria o código aqui para imprimir o meu tabuleiro. Ok? E aí vejam que para imprimir o tabuleiro eu ia precisar de mais umas 4 ou 5 linhas, né? Não sei quantas linhas a gente ia precisar ali, mas a gente ia conseguir imprimir esse cara. Legal, daí depois disso eu teria que incluir mais o que? Tenho que pedir as informações da jogada. Aí depois tenho que marcar, depois tenho que verificar se acabou o jogo. Então vejam que isso daqui ia ficar grande, né? Ia ficar com uma quantidade de códigos para uma determinada função muito grande. E a gente vai, pessoal, então começar a separar esta aplicação aqui agora em pequenas funções, para que quando eu precisar daquela determinada funcionalidade, eu vá até uma outra parte do meu código e execute aquilo que está lá dentro. Claro que se eu vou separar, eu continuo, né? Continuo não, né? Mas eu vou chamar esse cara aqui no meu método principal. Mas eu vou chamar, por exemplo, ele numa determinada linha e o código ele vai estar mais para baixo ou ele vai estar mais para cima, né? Mas a gente vai então separar, né? Agora os nossos algoritmos, e é importante, pessoal, que a partir de agora vocês, né, vão criando o hábito de tudo que for fazer ir separando em mais funções e não trabalhar apenas com o main, que é o que a gente vem fazendo até agora. Olhando para a nossa aplicação aqui, pessoal, ou para a aplicação de vocês que está aí no computador, visualmente falando, para quem já entende, né, daí eu vou explicar o porquê e qual é a estrutura e tudo mais. Mas visualmente falando, quando eu olho para um trecho de código, como por exemplo esse, como é que eu consigo identificar o que é uma função e quando não é uma função, quando eu não tenho uma função, o que toda função, qual é a estrutura básica de uma função, quem sabe me dizer? Sempre, pessoal, sempre que você olhar para um código, olhou para um código, pode ser para esse daqui, pode ser um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, tanto faz, mas olhou para um determinado código e você viu, pessoal, gravem isso, parênteses. Você viu um negócio que abriu parênteses e você viu um outro negócio que fechou parênteses, ali você tem a chamada de uma função. Então, visualmente, pessoal, olhando aqui para o nosso código, em qualquer parte onde a gente tem a abertura e o fechamento de parênteses, a gente tem uma função, seja a criação dela ou seja, pessoal, a chamada dela, né? Então, se a gente olhar aqui em cima, nós temos a criação, né? Aqui a gente criou a função main. Essa é a função que faz o quê? Que executa a nossa aplicação. Então, a função main executa a nossa aplicação aonde? Aqui no terminal. A gente já viu que ela tem que ter essa estrutura básica, mas não nos atemos muito para ela anteriormente. Mas isso daqui, ó, pessoal, é a criação da função main. Okay? Então, a gente criou uma função main, colocamos o código lá e dentro dessa função nós estamos executando todo esse código aqui, ok? Todo esse código que está dentro. As funções, pessoal, elas podem ser criadas por nós, né, como a gente vai fazer na aula de hoje, ou a gente pode utilizar funções prontas que a
tecnologia, que é a linguagem de programação que a gente está utilizando, nos fornece. Dificilmente a gente vai escrever um código, pessoal, que não utilize nenhuma função, ok? Que não utilize nenhuma função disponível dentro daquela tecnologia, ok? Aí vamos lá, pessoal. Olhando para esse pedaço aqui que eu vou marcar da minha tela aqui, né, no meu editor, aqui no meu Visual Studio Code. Quais as funções que vocês conseguem identificar aqui? O que vocês conseguem ver que eu estou utilizando de função? Deixa eu ver o que o Alan está mandando ali. Fazer, tipo, em HTML, criar e puxar dentro da outra, criar em uma pasta. Dá para fazer, Alan, dá para fazer isso daí. A gente vai começar bem simples, mas dá para fazer isso daí sim. Vamos lá, o Rafa disse que a gente tem o printf é uma função. Que mais? System é uma função. Quem mais ali? O scan é uma função, não tem aqui, mas é uma função, né? Temos ali o sleep, é uma outra função. Então essas são funções, pessoal, né, que já existem dentro da linguagem, justamente porque nós fazemos a importação aqui das bibliotecas, essas funções estão contidas aqui, e a gente simplesmente está utilizando funções que já existem. A questão é, não vamos desenvolver isso, mas se não existisse esse system, o system ali passando o parâmetro CLS, nós teríamos que, por exemplo, criar uma função que limpa o console. Só que quando eu chamo esse system e passo o CLS, a minha aplicação, quando chega aqui, vai até essa função lá na biblioteca, executa ela e depois volta para cá. Ok? Então aqui é como se eu entrasse, pessoal, por exemplo, né, dando um exemplo ali com relação à organização das pastas, ele vai lá, entra numa pasta, faz alguma coisa dentro daquela pasta e ao final ele tem que voltar. Então, primeira coisa muito importante com relação à função, pessoal, toda vez que você chama uma função, ela volta exatamente para a linha onde ela foi chamada, ok? Então toda a função, vamos escrever aqui mais para baixo, né, toda a função, né, quando ela é chamada, ao final da execução do seu código, deve retornar para onde foi chamada, né? Então toda a função, né? Toda função, quando é chamada, né, ao final da execução do que tem dentro do código dela, deve retornar para onde ela foi chamada no início. Ou seja, pessoal, parece aquela questão do karma instantâneo, né? Tudo que vai, volta. Ok? Então você chamou uma função, ela vai executar aquilo que está ali e vai voltar exatamente para aquela linha onde ela foi chamada, né? Toda função funciona dessa maneira. Não tem uma função onde você chama e ela para por lá. Ela volta sempre para o momento onde foi chamado. Então a gente já utilizou aqui, ó, a função system, que limpa o console, o printf, que é uma função onde a gente passa um determinado texto com variáveis ali e tudo mais, e essa função printa as informações para nós aqui no console. A aula passada utilizamos o sleep, né, o sleep que me permite travar a aplicação ali, vamos remover hoje, né, mas me permite travar a aplicação por uma quantidade determinada de segundos que a gente tem ali. Temos a função do scanf, que me permite fazer, né, a leitura dos dados. Então a gente já está utilizando as funções, mas ainda não criou as nossas. A única função que a gente criou até agora, né, em todos os exercícios que a gente fez, foi a função main, né? Essa justamente porque a aplicação precisa dessa estrutura, uma aplicação em C precisa dessa estrutura, para que a gente, o que estiver ali dentro, a gente consiga executar no console. Se a gente estivesse, por exemplo, pessoal, aprendendo
estrutura de dados, algoritmos de estrutura de dados utilizando JavaScript, bem provavelmente a gente não teria criado nenhuma função ainda. Por quê? Porque o arquivo de script, o que tiver lá dentro, ele vai ser executado e não precisa de uma função específica para executar. Ele simplesmente sai executando do jeito que está lá, ok? Mas aqui sim a gente precisa. Então o que acontece, pessoal? A primeira função que a gente vai criar, e daí já vou deixar um tempo para que de repente quem já fez a aplicação, mas não está modularizado, não está trabalhando com funções, já ir fazendo, né, esses pequenos ajustes, é a função que vai me imprimir o tabuleiro na tela. Ou seja, vai desenhar o jogo da velha. Depois a gente vai ver como é que vai ficar, mas nós vamos ter que conseguir desenhar esse cara ali na tela no final. Ok? Qual é a estrutura básica, pessoal, né, que toda função tem que ter? Então, toda função, vou colocar aqui, ó, estrutura básica de uma função. Qual é a estrutura básica de uma função, pessoal? Olhando para o que a gente tem ali no método main, subindo aqui, qual é a primeira informação que vocês veem ali que a gente tem que colocar? Né? Que a primeira palavrinha ali que vem que toda função tem que ter. O que aquilo ali representa? O que vocês acham que aquilo ali representa? Aquela primeira palavra que nesse caso aqui é o int. O que vocês acham que é aquele cara, né, na declaração, na criação de uma função? Criar e declarar uma função, pessoal, é a mesma coisa. Beleza, ele está falando que é um inteiro. Né? Mas a gente tem que então entender o que é esse inteiro que a gente coloca aqui. A princípio, pessoal, agora no começo, né, e para as nossas disciplinas, quando a gente falar de função, de método e de procedimento, é a mesma coisa, por enquanto. Né? Todos eles vão ter o mesmo comportamento. Se vocês procurarem diferença entre método, função e procedimento, vocês vão ver que cada um tem uma pequena diferença onde a gente utiliza, onde a gente aplica, né? Mas no geral, função, método e procedimento são coisas muito parecidas, têm uma estrutura muito parecida. Então, se eu chamar esse cara aqui de método, né? Método main é a mesma coisa. Se eu chamar de função, também é a mesma coisa. Dificilmente eu falo procedimento, né? Então, mas se vocês em algum lugar escutarem sobre procedimento, é algo parecido com esse, ok? É bem próximo a isso. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa, pessoal, definir para uma determinada função é o tipo que essa função ela pode me retornar. Né? Então, quando a gente cria uma função, ela pode me retornar alguma coisa. Como ela não pode? A gente tem essas duas situações, onde eu tenho uma determinada função que me retorna alguma coisa, e eu tenho alguma função que eu chamo e ela não precisa me retornar nada. Vocês já vão entender bem qual é a ideia desse cara aí. Por exemplo, daí a gente já coloca aqui na estrutura básica. Se eu fosse criar, e daí eu vou deixar como exemplo, né, uma função, pessoal, que calcula a soma de dois números. Então ela vai ter, eu vou criar uma função que vai calcular a soma de dois números. Pergunta é, o que vocês acham que essa função precisaria me retornar? Quem me diz lá, o que vocês acham que ela retorna para mim? Ela vai somar dois números. Ela tem que me retornar o resultado. A questão é que primeiro eu não sei quais os números eu vou ter que somar. Ok? Mas ele vai ter que somar as duas informações. Mas ela me retorna o resultado. Beleza. Qual é o tipo desse resultado? Se vocês fossem criar uma variável para receber o resultado da soma entre dois números, qual é o tipo que vocês criariam? Tudo bem que depende, podemos ter a soma de dois valores inteiros, assim como a gente pode ter a soma de dois valores floats, né, com casas decimais. Mas então vejam que, pessoal, eu posso, né, ter funções onde elas vão me retornar informações inteiras, vão me retornar informações float, ou vão me retornar um caractere, ou vão me retornar um array de caracteres, que é a nossa string, ou vão me retornar um array de inteiros, assim por diante. Então, sempre que eu for criar uma determinada função, a primeira coisa que
eu tenho que definir é o tipo da informação que ela me retorna. E a princípio, uma função, pessoal, só retorna um determinado valor. Então ela vai executar o que for necessário ali dentro. Posso criar, por exemplo, a função que gera o fatorial de um determinado número, e ela vai me retornar aquele valor. Ok? Então, a primeira informação de uma função, pessoal, é o tipo da informação que ela vai retornar. Então, uma função deve obrigatoriamente ter um tipo definido. Então, a gente precisa definir, a gente precisa primeiro ver o que essa função vai fazer, qual é o resultado dela ao final de tudo que a gente vai ter ali, e ver o que ela vai me retornar. Maravilha! Então ela pode me retornar um int, ela pode me retornar lá um float, ela pode me retornar um char ou um array, né? Beleza, ela pode me retornar esses caras aí. Legal. A pergunta é, existe função, pessoal, que não retorna nada? Ela, não estou falando que ela não faz nada, ela faz. Mas existe alguma função que não retorna nada? Sim. Mas aí, quando uma função não retorna nada, pessoal, eu preciso também definir um tipo ali na frente para ela, né? Que é exatamente aquilo que o Bigulinha falou, que é o tipo void. Ou seja, toda vez que você tiver, e a gente vai começar por esse tipo, depois a gente vai trabalhar com os outros, uma função, pessoal, com o void ali na frente, né? Significa que esta função não retorna nada, não tem nada como retorno. Ah, professor, então ela não executa nada. Não é isso. Ela só não precisa me retornar alguma coisa. Como, por exemplo, pessoal, a função que a gente vai criar agora para imprimir o tabuleiro na tela. Então essa função ela imprime o tabuleiro na tela, mas ela precisa me retornar esse tabuleiro? Não. Então a gente vai chamar só essa função para que imprima aquela informação ali na tela. Então quando eu chamar essa função, vai, né, a minha aplicação vai chegar até ali. Oh, que beleza, hein? Para variar, né? Ah, não, mas eu estava tendo problema na terça-feira. Deixa eu desconectar aqui e conectar de novo. Voltou? Voltou? Câmbio. Tá indo? Tá indo? Então, beleza. Qualquer coisa, então, saímos aqui e vamos lá. Ali o que? Ah, ali você já tem a impressão do tabuleiro, né? Mas então vamos lá. Quando eu tenho uma função que ela é void, pessoal, não significa de forma alguma que ela não faz nada. Até porque não tem por que eu criar uma função que não me faz nada, né? Mas significa que ela não vai retornar alguma coisa. Vocês vão ver, né, aonde a gente vai utilizar funções que retornam alguma coisa e funções que não retornam nada. Depois vai ficar bem claro isso para vocês. Mas a princípio, então, essa função que nos imprime o tabuleiro na tela, ela vai ser void. Aonde é que eu crio uma função? Toda e qualquer função, pessoal, deve ser criada fora de qualquer outra função, ok? Então eu não posso criar função dentro de função. O que eu estou querendo dizer? Por exemplo, eu tenho o método main. Meu método main começa aqui e ele vai terminar lá na linha 29. Para eu poder criar uma nova função, eu tenho que criar... Eu tenho que criar fora da função main e fora da função imprimir tabuleiro e fora de qualquer função, ok? Então uma função ela não pode estar dentro de outra função, beleza? Então vamos lá, vamos colocar aqui um outro ponto importante. Uma função não pode ser criada dentro de outra função. Ok? Um ponto muito importante. Então tem que estar fora. Ok?
Aí vamos lá, então vamos criar essa nossa primeira função. Então a estrutura básica de uma função, né? Deve, já coloquei ali em cima, então vamos colocar aqui só o deve obrigatoriamente ter um tipo, que vão ser eles todos os tipos primitivos e também o void. Então o void, o int, o float, o char e aí por diante, arrays, né, e o que a gente for trabalhar. Então vamos criar lá uma função, que ele está dando erro no meu comentário. Ah, não era nada. Então vamos lá, vamos criar uma função void. Né? Então essa função não vai me retornar nada. Pessoal, muito importante, boas regras de programação, né, nos dizem que toda função que eu crio, a função ela é uma ação, né, que a gente vai executar ali dentro. O que eu quero dizer com isso? Que o nome para essa função, ela sempre tem que começar, pessoal, com verbo. É sempre importante, porque daí eu consigo olhar e consigo distinguir que aquilo é uma função, porque vai ser uma ação que a gente vai executar. Então, olha lá, ó, a gente precisa colocar o tipo da função e a estrutura básica dela, pessoal, é o que? Após o tipo, a gente define o nome. O nome que aquela função vai ter. Assim como a gente cria variáveis, e a gente já sabe a regra para a nomenclatura das variáveis, é muito próximo para a nomenclatura das funções, a gente, pessoal, precisa criar o nome para a nossa função. E, por padrão, a gente acaba sempre criando, pessoal, as funções começando sempre com um verbo. Se você criar sem o verbo, vai funcionar? Vai, até porque é qualquer nome que você colocar ali. Mas é importante que a gente crie, né, funções que comecem com verbos. Então, esse cara aqui, ó, vai se chamar imprimir tabuleiro. Este é o nome, pessoal, da minha função. Imprimir tabuleiro. Ok? E aí, o que acontece? Se a gente olhar lá a função main, e aí foi a primeira questão que eu abordei ali no começo, tudo que é, pessoal, função tem parênteses. Então eu preciso aqui, ó, abrir e fechar parênteses. A gente já vai entender o que é isso daí. E para eu poder escrever o meu código que essa função deve executar, eu vou então, ó, abrir e fechar chaves ali, ó. Ou seja, tudo que estiver aqui dentro vai ser executado quando esta função ela for chamada. Então, o que eu tenho aqui? Uma função que não me retorna nada, não tem problema, depois a gente vai ver funções que retornam, chamada imprimir tabuleiro. Criamos a nossa primeira função. A pergunta é, pessoal, faz diferença eu colocar esta função imprimir tabuleiro lá para cima ou aqui para baixo? Vocês acham que a ordem da função no arquivo que a gente está utilizando aqui para editar vai fazer diferença ou não? Não faz diferença nenhuma. Ok? Não faz diferença alguma. Se colocar para cima, colocar para baixo, tanto faz. Se você criou a função de forma correta, você vai conseguir ver o resultado ali. O que essa função a princípio vai fazer? Ah, professor, mas não vimos o que é o parênteses. Ainda não. Deixa esse cara ali, daqui a pouco a gente vai ver. Daqui a pouco a gente já entende o que é esse cara aqui. Ok? Para a gente fazer um primeiro teste, vamos dar um printf simplesmente aqui, ó. E aqui a gente imprimiria o tabuleiro, então só vou colocar uma mensagem, imprimir tabuleiro. Claro que aqui vai o código, a gente já pensa nisso. E aí, beleza, aí criei a minha função, tá lá, a função que imprime o tabuleiro, ok, tudo certinho, tem ali um tipo, nesse caso void, tem um nome, interessante começar com verbo, abre e fecha parênteses, legal, não sabemos o que é os parênteses, mas já vamos entender, e tem a marcação do início e do fim dela, ok? Então a gente está dizendo que começa aqui, e o que estiver aqui dentro antes do fechamento, é o que vai ser executado quando a gente chamar esta função. Por que eu digo chamar, pessoal? Porque toda função que a gente cria,
em alguma parte do código a gente tem que utilizar ela, né? A gente chama, né, na língua dos programadores, toda vez que a gente utiliza uma função, a gente fala que está chamando ela, né? E aí ela vai ser executada. Para chamar uma função, para utilizar uma função, pessoal, na verdade é bem simples mesmo, né? Vou colocar aqui ó, só um /n para pular de linha e a gente testar aí na sequência. Mas aonde você precisar agora utilizar ela, nesse caso aqui que vai imprimir o tabuleiro, é só você chegar aqui, ó, por exemplo, vamos dizer que após dormir aqui a nossa aplicação lá por 1 segundo, eu vou utilizar, eu quero imprimir o tabuleiro ali na tela. Então o que eu faço? Venho aqui e chamo a minha função com os parênteses, ponto e vírgula ao final, imprimir tabuleiro. E aí o que acontece? Então agora eu vou executar a nossa aplicação, vai fazer tudo o que precisar. Quando chegar aqui a aplicação, né, vem para cá, para a nossa função, executa o que está aqui. Ao terminar, pessoal, não acabou a aplicação, volta para onde foi chamado e continua. Então agora vejam que o nosso código, como era antes, né, que eram algoritmos, né, sequenciais, digamos assim, linha a linha, né? Agora ele vai para partes do meu arquivo aqui que não fazem parte, por exemplo, do nosso método main ali, né? Então a gente chama uma determinada função que executa tal situação, mostramos o resultado nesse caso na tela, volta sempre para onde foi chamado e segue a vida, pessoal, do jeito que a aplicação foi programada. Então a primeira coisa que a gente vai fazer já explico ali, imprimir o tabuleiro, né? Vou executar aqui só para mostrar, daí vou deixar uns 5 minutinhos para que vocês pensem na lógica, para ao invés, obviamente, de imprimir essa coisa feia aqui na tela, imprimir o tabuleiro. Daí se quiser limpar a tela, se não quiser, daí a gente vê e vai ajeitando essas questões, mas vejam lá, ó, se a gente executar isso daqui, Vinícius, de forma rápida para a sua resposta é não, mas eu já explico por quê. Isso não é uma aplicação assíncrona. Ó, imprimiu o tabuleiro, imprimiu. Né? Claro que agora no lugar desta mensagem vem a impressão do tabuleiro, ok? Mas agora vejam que a função que a gente criou não faz parte do nosso método main. A gente só chama ele. Agora o que fica, pessoal? Fica mais fácil de organizar o código. Então a gente pode ter uma função para imprimir o tabuleiro. Eu posso ter uma função depois para verificar se houve ganhador, para verificar se houve término. E aí a gente vai, pessoal, criando funções e separando. Claro que a gente não existe uma fórmula para isso. Ah, professor, quantas funções eu crio para o meu código ficar legal? Não é assim que funciona. Não há uma resposta exata para isso, ok? A gente vai criando funções de acordo com as funcionalidades que a gente vê que dá para deixar separado. Claro que eu não vou criar uma linha, por exemplo, eu vou criar uma linha para imprimir jogada. Não precisa, isso daqui é uma linha simples e tal. Né? Mas quando há funcionalidades que a gente pode, né, repartir ela, separar, na verdade, de um código principal, fica mais fácil da gente trabalhar depois. Então, 5 minutinhos ali para a gente imprimir esse tabuleiro na tela, daí a gente já pensa numa forma de fazer, o Rafa já mandou ali uma situação, se de repente quiserem olhar e fazer como ele fez, não tem problema, ok? Se quiserem criar o de vocês e imprimir do jeito que vocês quiserem, também sem problema nenhum. O Vinícius perguntou ali, né, se isso pode ser considerado uma programação assíncrona. O Lohan ele tinha respondido ali. Não, porque o código fica esperando o retorno, é assíncrona quando não espera e executa outros processos ao mesmo tempo. É nessa ideia que o Lohan falou, né? O que a gente considera como programação assíncrona. Basicamente, pessoal, tudo que vocês usam hoje em dia, né? Por exemplo, estamos usando aqui o computador, depois você vai ali e pega o celular, né? A gente, graças a Deus, temos, né,
processadores que aceitam várias threads, vários processos ao mesmo tempo, e uma programação assíncrona, pessoal, é justamente aquilo ali que o Lohan falou. Por exemplo, uma questão que todo dia vocês devem fazer, né? Quando vocês abrem, por exemplo, o Instagram ali, né? Vocês abrem o aplicativo do Instagram, ele vai abrir para vocês, né? E vai demorar, por exemplo, ali alguns segundinhos, milissegundos, obviamente que isso depende da sua velocidade com a internet, e vai carregar o feed de fotos ali para vocês, das informações, correto? Só que, pessoal, nesse tempo do carregamento, né, dessas informações que vem lá, obviamente, de uma API do Instagram e tudo mais, vocês conseguem mexer em qualquer parte do aplicativo, ou seja, o seu aplicativo não trava para que aquilo aconteça. Quando a gente desenvolve, pessoal, trabalhando com programação assíncrona, é exatamente esse o nosso objetivo. Que a gente possa deixar executando várias coisas ao mesmo tempo e que basicamente uma não dependa da outra, ok? Então, por exemplo, quando eu chamo isso daqui vai parar, vai vir aqui, vai executar, vai terminar esse cara aqui e vai voltar para cá. Ou seja, isso daqui continua no mesmo processo principal desta aplicação. Dá para a gente, por exemplo, se der um tempo lá para frente em C, pessoal, criar, por exemplo, uma aplicação onde eu tenho duas funções, né? E as duas funções vão imprimir números do 1 ao 100 e chamar uma e depois a outra e as duas serem executadas ao mesmo tempo. Aí eu tenho programação assíncrona, porque eu estou tendo dois processos, né, num processo principal executando ao mesmo tempo, ok? Então, programação assíncrona é isso, quando a gente tem o processo principal da nossa aplicação, mas eu tenho outras coisas acontecendo em paralelo, o que não travam a minha aplicação principal. Se a gente, por exemplo, do jeito que a gente conhece, criasse essa situação que eu acabei de falar, por exemplo, imprime o número de 1 a 100, isso é uma função, e depois uma segunda função do 101 ao 200. Eu ia chamar uma e depois ia chamar uma segunda linha, ok? Ia terminar um e depois ia terminar o outro, ok? Então isso é uma programação que a gente está executando tudo na mesma thread. Mas se eu chamasse um processo para executar a primeira função e depois um segundo processo para executar a segunda função, por a gente ter sistemas operacionais que são multithreads, a gente tem essa possibilidade e as coisas são executadas ao mesmo tempo. Que, para finalizar, é a mesma coisa que vou abrir aqui o meu e-mail, tá vendo aqui, ó? Abri o meu e-mail e isso daqui está funcionando. Então, o sistema operacional ele está gerenciando todas essas threads, tudo isso funcionando ao mesmo tempo. Quando não é o multithread, vamos dizer que se ao abrir o meu e-mail, né, se eu fosse abrir o meu e-mail e eu tenho aqui meu e-mail, fica meio, parece um trava-língua falar isso, meu e-mail. Vamos imaginar que se o sistema operacional fosse, né, uma aplicação single thread, isso daqui ficaria travado agora. Eu não conseguiria mexer, não conseguiria editar e vir para o meu e-mail e fazer tudo que eu preciso aqui, ok? Então isso é uma programação assíncrona, quando a gente não depende, a gente pode deixar várias coisas executando, não que uma coisa não depende da outra, posso fazer com que dependa, né? Mas eu consigo executar elas em paralelo e não esperar uma terminar para depois a outra, beleza? Ali ele deve estar explicando, eu não conheço esse cara, mas o que acontece, né, pessoal? Node.js, assim como qualquer outro servidor, né, de aplicações web, todo servidor de aplicação web, pessoal, ele é uma aplicação multithread, né? Por que é uma aplicação multithread? Justamente porque o intuito de uma aplicação web é que várias pessoas acessem ao mesmo tempo, né? E o servidor é aquele ponto central aonde todas as pessoas vão acessar.
Imagine se a gente tivesse um servidor, por exemplo, o Node, estou pegando um exemplo aqui, né, ou qualquer outro, que fosse single thread. Aí a hora que eu estou usando, todas as outras pessoas basicamente não usariam, né, ao mesmo tempo ali, né? Então, eu não sei se é nisso que ele está explicando, mas isso é o conceito geral de um servidor web, né? O cara que fica ali sustentando a nossa aplicação web, no caso, quando tem o servidor, né? Porque vocês viram que a gente está desenvolvendo aplicações só do lado do cliente que não depende do servidor. Ele usa um garçom para explicar. Exatamente. Um garçom ele funciona. É um bom exemplo, né? Tudo bem que, mas vejam o seguinte, né? O garçom, para um sistema de pedidos, a gente pode considerar ele de duas formas. Ele não vai executar vários pedidos ao mesmo tempo. Ele faz um, depois ele faz o outro, depois ele faz o outro e assim por diante, né? Quando a gente tem vários garçons a gente tem uma aplicação basicamente multithread ali. Bom, vamos imprimir o tabuleiro ali na tela e ver como é que vai ficar. Dá pra gente fazer a impressão desse tabuleiro de diversas formas. Tanto faz ali a forma que você quiser fazer. A única coisa aqui que eu vou colocar esse System CLS aqui agora no começo do meu laço de repetição. Para cada jogada ele limpar o que tinha antes e para que fique mais fácil de a gente identificar isso daí na tela. Ok? E aí vamos lá, basicamente o que eu preciso fazer, pessoal, até daria para fazer com laço de repetição, mas não tem muito porquê ali. Eu vou fazer com printf mesmo, porque com laço de repetição eu teria que ficar colocando if e tudo mais, e não é um tabuleiro extenso, então eu vou imprimir ele de forma estática, né? Não vou utilizar um laço de repetição, nada para fazer isso. Basicamente o que? Eu preciso, vamos tirar isso daqui, podemos deixar aqui o /n, para pular uma linha, mas para separar eu vou até fazer o seguinte, para ficar mais fácil de entender essa impressão aqui, né? Colocar dois /n's aqui só para pular a linha, ok? E aí agora eu vou imprimir a minha primeira linha. Minha primeira linha vai precisar do quê? Vamos colocar aqui que ela tem um espaço, aí ela tem o quê? O meu caractere, x ou bolinha, um espaço, um pipe, um espaço, o caractere, um espaço, um pipe, um espaço e um caractere. E mais um espaço. Ponto e vírgula. Que é mais ou menos assim que ela vai ficar. Ok? Deixa eu ver lá como que o Rafa tinha feito ali. Ó, é mais ou menos da mesma ideia. O Rafa está usando ali no começo da impressão nos printfs ali um /t. Caso vocês queiram colocar também, pessoal, o /t é o tab. Ok? Por exemplo, num bloco de notas, num Word, quando a gente dá o tab, o /t também faz a tabulação. /n pular de linha e o /t faz um recuo, né, do lado esquerdo para o lado direito. Então é isso que a gente vai precisar. E aí o que a gente tem aqui? Né? A gente tem as posições do nosso vetor, que ainda não tenho. Então agora eu vou precisar, né, criar o meu, na verdade não é o meu vetor, é a minha matriz, da mesma forma que a gente fez aqui, ok? Para a gente brincar lá, da mesma forma que a gente fez aqui. Só que a questão essa matriz, pessoal, ela vai ser uma matriz do quê? Vamos criar aqui a nossa... O nome, a matriz, né? Vamos deixar aqui matriz 3×3. Ok. E ela vai ser uma matriz pode ser uma matriz de char. Poderia fazer dia inteiro, marcar 0 e 1, tanto faz, né? Contanto que você consiga controlar isso daí sem problema. Ponto e vírgula. Beleza. Olhando para isso daqui, criei uma linha que é a minha matriz. Qual é o primeiro problema que eu tenho agora? Quem me diz? Criei uma matriz. Ele vai imprimir a primeira vez esse cara. E a primeira vez, vamos dizer que já tem uma posição marcada com X ou com bolinha. E aí? Qual é o problema? Preciso inicializar a minha matriz.
justamente para que não tenha, pessoal, aqueles lixos na memória, né? Então, que a gente já sabe que aqui a gente tem, eu preciso inicializar a minha matriz. A questão é, com o vetor, deixa eu ver se eu tinha colocado aqui, ó, eu criava assim, né? Inicializava uma matriz assim, né? Abria as chaves e aí colocava ali as informações, né? Separadas por vírgula. Maravilha! E para a matriz, como é que eu inicio esse cara aqui agora? Como é que eu defino um valor inicial? Ah, professor, faz um for aí de linha e coluna e joga lá qualquer coisa. Dá para fazer. Mas a pergunta é, olha lá, eu fiz um for. Como é que eu inicio aqui, ó, hardcode, sem um laço ou dois, né, obviamente, para fazer isso? Bem parecido com o que a gente fez com o vetor, mas pode falar lá, Lucas. Da mesma forma que o vetor, só que vamos pensar aqui, ó, que dessa forma, opa, dessa forma, e daí eu vou definir aqui, ó, não pode ser esse cara, tem que ser as mais simples, né, ó, vou colocar espaços ali dentro, depois, ou poderia colocar um outro caractere de início, coloquei ali, ó, beleza, vamos dizer que isso daqui preenche a minha primeira linha, só que eu tenho a segunda e a terceira, tá, daí eu pegaria isso daqui e colocaria assim. Ó, vejam que ali ele já deu chabu, né? Tá quase lá, exatamente. Tudo na mesmas chaves? Cara, a não ser que eu não lembre que dá para fazer assim, tudo nas mesmas chaves. Isso, Lucas, agora respondendo o Lucas, né? A não ser que eu não lembre, porque, e na verdade acho que eu nunca fiz assim, mas não estou descartando a possibilidade de você colocar as 9 posições lá e ele fazer. Mas a princípio é que nem o Felipe falou. Ó. Vejam que tem uma chave por fora e cada chave mais interna ali representa uma determinada linha. Ó, como isso, ó, o Rafa fez ali. Então, é como se a gente estivesse resolvendo de dentro para fora. Eu tenho uma chave que controla a matriz inteira e as chaves de dentro são todas as linhas, a primeira, a segunda e a terceira. Depois podemos testar, colocar tudo em uma só, mas eu tenho quase certeza que roda também? Ah, então faz tempo que eu não faço isso. Mas se a gente colocar ali ó, o que o Lucas falou, as 9 posições, vamos testar já, ó, vai funcionar. Eu sempre fiz como os meninos fizeram ali, ó. Mas já testamos também. Então aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9. Né? Então, se isso daqui funcionar também, maravilha. Deixa eu ver um negócio aqui. Opa, coloquei 5x5, 3x3, né? Aqui. 3x3. Droga. Deixa eu só ver o que ele vai representar ali pra mim. Abriu uma chave, 3. Se for o que eu tô vendo aqui, ele faz mesmo. Que loucura, né? Não lembrava que dava pra definir assim. Mas beleza, se funciona, tá valendo. Eu sempre. Aí eu tô fazendo no lugar errado, né? Porque não é aqui. Isso daqui é lá no velha. Aqui. Então, uma matriz de char e. Espera aí que eu removi o daqui, né? Tava dando exemplo aqui e aqui. Deixa eu ver como que tava. Só vou dar os Ctrl Zs aqui para não. Porque como tá no Git lá, depois ele vai alterar. Volta, volta. Acho que tava assim. Beleza. Fechou. Só para manter igual, né? Então, beleza. Aqui ó, já criamos a nossa matriz vazia com os espaços em branco. Tanto faz ali como vocês vão querer marcar. Ó, o Rafa ele colocou os números 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mas a questão é, quando você imprime ele pela primeira vez lá, Rafa, ele não imprime os números que estão ali dentro?
Mas aí ele não imprime esse valor 1, mas aí você está testando alguma coisa ou não, para ele não imprimir. Estranho, porque se você tá, a não ser que você não imprima o casas, você tenha uma outra matriz auxiliar aí para fazer alguma coisa. Mas a princípio, se você estiver imprimindo essa matriz na tela, você tem um casas 2 ali, ó, você tá com duas matrizes, né? Tá, entendi. Você tem duas matrizes, tá, então beleza. Tem o casas 2 e esse é o casas, né? Matrizes diferentes. Mas beleza, então vamos imprimir aqui ó, e vamos ver o resultado. O nome que eu dei foi matriz. E aí agora é uma questão de imprimir as posições, né? Posição 0, 0. Né? Linha, coluna. Então depois a posição. Ó, e aí vem a seguinte questão, né? Ó, vamos até voltar aqui. Agora vamos lá, vírgula, daí era a matriz, vou dar um Ctrl espaço aqui, ó. E aquela variável chamada matriz, né, que é uma matriz que nós criamos lá em cima, quando eu tento chamar ela aqui embaixo, pessoal, estão vendo ali que se eu dou um Ctrl espaço para ele autocompletar, ele não encontra? E a pergunta é, por que ele não encontra? Ó, eu estou aqui no imprimir tabuleiro, estou tentando chamar o matriz, que é esse cara que está aqui em cima, mas ele não funciona. Pessoal, uma questão muito importante e isso a gente chama de escopo, né? Toda vez que você cria uma determinada variável, variável, vetor, matriz, objeto, não importa, mas que você cria dentro de uma determinada função, ele existe somente no escopo daquela função. O que é o escopo daquela função? Da onde começa até onde termina. Ou seja, esta matriz aqui, que eu acabei de criar, a gente não consegue enxergar, pessoal, lá no imprimir tabuleiro, porque ela foi criada aqui e ela só existe aqui. Fazendo uma analogia novamente àquela questão lá das pastas, né? Vamos pegar aqui o aulas, o P, né? Tem aqui as minhas pastas. Então, por exemplo, 2020 tem lá algoritmos, desenvolvimento e TCC. Esses caras aqui não conseguem ser vistos, por exemplo, pelos caras de 2019. Então, não tenho esses caras. A gente não consegue ver, por exemplo, Opa, não era para abrir. Um arquivo que está numa pasta dentro de uma outra pasta. Teoricamente, eles não se enxergariam. Se a gente fizer a comparação aí com os cômodos das nossas casas, eu estou aqui no meu quarto, está fechado, eu não consigo ver a pessoa que está basicamente lá fora. A ideia é a mesma. A ideia é exatamente a mesma. Então, se uma variável, matriz, vetor, objeto foi criado dentro de uma determinada função, ela não é visível para outras funções. Ponto. Ponto final, não dá para ver esse cara. A questão aí pergunto para vocês, o Igor já colocou ali talvez uma resolução para isso. Como é que resolvemos essa questão? O Igor falou, tem como declarar globalmente? Vamos ver essa questão. E qual seria, porque aí tem basicamente duas opções, né? Então, declarar globalmente ou qual seria a segunda opção? Seria pelos parênteses, que é o que a gente chama de passar parâmetros. Então, essa é uma situação. Para essa primeira função que a gente está desenvolvendo, por enquanto não vamos trabalhar com os parâmetros, pessoal, de uma função. Os parâmetros de uma função é o que a gente coloca dentro desses parênteses daqui, né? Para isso que esses caras servem. Podem existir funções com parâmetros ou sem parâmetros. Estão vendo que essa daqui funcionou sem nenhum. Então vamos lá. Vamos resolver primeiro como o Igor falou. A questão é, como é que eu declararia isso daqui, como o Igor disse ali, globalmente? O que seria uma declaração global, primeiro? Quem consegue me dizer o que poderia ser uma declaração global?
Isso, Marco, não é bem a questão de funciona, né? Mas eu entendi o que você quis dizer. É a questão de é enxergada por todo mundo, é enxergada por todas as funções. E a questão ali, Lucas, não é nem a questão de abaixo das bibliotecas. É em qualquer parte do meu código que não esteja dentro de uma função, né? Uma declaração global seria declarado fora de qualquer função, exatamente, né? Então, a partir do momento que eu coloco, né, a declaração para fora, né, coloco ali fora de uma determinada função, ela está, digamos assim, no mesmo nível, né? Se a gente olhar aqui, ó, por exemplo, aqui o sisteminha de visualização de pasta, ó, né, a gente consegue ver quem está no mesmo nível, ó. Vamos lá, ó. Primeiro eu tenho o C, Portugal e o gitignore, né? Esses caras estão no mesmo nível, né? Então o gitignore ele está na mesma pasta aqui do Portugal e do C, então seria a mesma coisa. E se eu colocar para fora, todos esses caras conseguem ver. Então vamos lá, ó. Vamos puxar isso daqui. Ó, vou dar um Ctrl X aqui e vou jogar ele para fora. Ah, professor, mas agora por... Opa, não era isso que eu queria fazer. Ah, agora por precaução eu coloco todos fora. Não é bem assim, é uma questão de analisar, né? Uma questão de ver como é que as coisas vão ficar e analisar aquilo ali para ver se precisa ser usado por todos, se não precisa, se eu deixo fora, se eu deixo dentro. Mas uma das formas, né, de declarar globalmente seria colocando fora. E vamos ver se vai funcionar. Então é o seguinte, entendendo essa questão agora, vamos dar aqui, ó, uma matriz. Ó, consegui achar. Vamos colocar ali então a primeira posição 0, 0. E aí 0, 1 e 0, 2, né? Daí vamos colocar aqui mais 2. Então, posição 0, 1. Posição 0, 2. Então tá aqui a nossa string. Os valores que vão compor, né, que serão inseridos ali no lugar das máscaras. E vamos fazer só um teste aqui, ó, com só um printf. Para imprimir a linha de baixo, né, o traço. Sai daí, negócio. Deixa eu ver até onde que vai aqui. Vamos ver aqui, depois qualquer coisa altera. Eu vou tentar deixar ali do mesmo tamanho e ver se vai dar certo ali no terminal, senão a gente altera com mais ou menos traços. E vamos testar. Ah, professor, não terminou. Não, mas se a gente já vê que não deu certo isso daqui, a gente já para por aqui e tenta resolver os problemas. Ok? Sempre, pessoal, parte a parte, pedaço a pedaço, que devagar a gente chega lá. Vamos salvar. E vamos executar aqui, ó. Opa. Vou clicar no código, né? F6. Ó, tá dando certo, né? A única coisa que ele tá limpando a tela é porque a gente está com o sleep ali, né? A gente não está pedindo pro usuário, ó, mas veja que imprimiu o espaço, ok? E esse cara aqui, né? Na verdade, faltou um /n aqui, ó. Só isso. Beleza, então agora já matamos aqui a questão da nossa matriz. Vou copiar aqui, agora vai ser a linha 1. Muda a primeira, né? Primeiro valor da nossa matriz. E a linha 2. Aqui. E só para a gente fazer um teste ali, ó, então tá aqui o nosso imprimir tabuleiro. Aqui não precisa, né, da linha de baixo. Só para a gente fazer um teste ali, ó, eu vou tirar os... Depois eu já deixo aqui para quem precisar. Só vamos fazer um teste, vou comentar aqui o CLS. Para não limpar a tela, só para a gente ver todo o resultado ali. Se deu certo, concluímos mais um pedaço da nossa aplicação e vamos para o próximo. Opa, tá meio estranho, né? Tá faltando pular linha lá, né? Ó que negócio louco. Falta pular linha aqui, ó. Na verdade falta pular linha. Aqui não precisa, mas falta um /n aqui. /n e um /n aqui. Então aqui pula de linha, esse imprime embaixo. Daí pula de linha, imprime, pula de linha. Acho que agora sim. Dá pra gente tirar aqui, né, um /n aqui, ó.
E para deixar padrãozinho, que eu tenho toque com as coisas que fiquem organizadas, eu vou colocar um /N aqui no começo. Aí, agora me parece legal. Tem um espaço a menos só no começo, mas a princípio agora já está certo, dá para tirar ali alguns tracinhos ali e tudo mais. Mas agora é só mais uma questão de perfumaria, conseguimos imprimir aqui, que falta um espacinho aqui. Dá para tirar acho que uns 2 traços. Deixa eu ver ali. Tirar uns 2 traços aqui. Até uns 3, uns 3 traços dá para tirar. 1, 2, 3. Vamos tirar 3 traços de cada um. E aí, beleza. Aí parece que já está ok. Daí a gente já testa ali e fechou. A pergunta é, pessoal. Olhando para isso que a gente fez aqui. Vocês acham que o nosso código ficou mais claro trabalhando com essa função separada para imprimir? Ou se a gente, por exemplo, no lugar disso daqui, tivesse colocado todo aquele código? Vocês acham que fez diferença? Ficou mais fácil, mais limpo de entender? Ou, sei lá, tanto faz? Assim, pessoal, por mais que... às vezes a gente até tem mais linhas de código, porque o que acontece, né? Tem uma linha para declarar, uma aqui para terminar, né? E tudo mais. A ideia é ficar mais organizado, né? Então a ideia de trabalhar com funções é que fique mais organizado o código. Se eu tirar tudo isso daqui, né? E trazer para cá no lugar desse cara, é a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa, mas fica mais fácil, mais organizado, né? E aqui é que a gente está criando, obviamente, uma aplicação single player aqui, né? E não é nem single player, mas só para essa função é só para essa aplicação, pessoal. Mas pensem na seguinte questão. Daí vocês vão ver que a coisa, né? Como a gente pode trabalhar, né? Dessa maneira. Por exemplo, vamos pegar aí uma biblioteca que todo mundo já deve ter ouvido falar e tudo mais. Um React da vida. O React é uma biblioteca que a gente utiliza para fazer desenvolvimento front-end. Pessoal, é uma biblioteca que está cheia de função, que foi criada, as pessoas incorporam essa biblioteca no seu projeto lá e tudo mais, e utilizam. Né? Então, nesse caso, claro, essa funçãozinha aqui só imprime o tabuleiro da nossa aplicação. Mas a gente pode criar, pessoal, bibliotecas, disponibilizar estas bibliotecas e fazer com que um monte de gente utilize. Né? A pessoa entendendo da nossa biblioteca, olhando a documentação, ela vai lá, chama ponto tal função, e aquela função que você desenvolveu, que fazia, sei lá, qualquer coisa, vai fazer essa qualquer coisa no projeto do Joãozinho, da Mariazinha, da Silva e assim por diante. Né? Então vejam, né, a facilidade, né, que a gente quando a gente acaba utilizando as funções. Tanto faz uma função ser declarada antes e depois do domain, tanto faz. Tanto faz para cima ou para baixo, em qualquer lugar do seu código vai funcionar. Eu, por padrão, gosto de deixar o main como o primeiro cara lá e depois vem as funções que eu crio. Né? Isso a gente está fazendo no mesmo arquivo. Depois que vocês vão ver que a gente pode fazer, por exemplo, vários arquivos aqui e ainda deixar mais separado ainda. Beleza? Vamos testar aqui mais uma vez. E aí depois a gente vai, pessoal, para a leitura, né? Ó, agora parece ok, né? Parece legal. Show. Tá imprimindo lá, né? Posso colocar ali o CLS agora. Resolvemos mais um problema, né? Então nós pedimos aqui qual é a posição. Não, na verdade fizemos uma antes, né? Então veio essa daqui, né? Imprimiu o tabuleiro, então vamos jogar para cá e esse cara agora vem para baixo. Próxima opção, o pessoal pedir qual é a posição que será marcada e marcar, obviamente, essa posição na nossa matriz. E agora vejam o seguinte, o que a gente marcar lá na matriz, ele vai imprimir. Se eu marcar X na posição tal, vai imprimir, porque isso daqui ó, já está pronto. Se tiver espaço, tiver X bolinha ou qualquer coisa lá dentro, ele vai imprimir o nosso tabuleiro.
Então, pessoal, agora eu vou deixar uns 5, 10 minutinhos aí para quem de repente está adaptando o projeto, está dando uma olhada, está dando uma modificada, criar uma função agora que vai fazer a leitura, né, da posição que o usuário ele vai preencher, ok? Então, a gente tem o imprimir tabuleiro, agora nós vamos precisar criar uma outra função que é o preencher tabuleiro. Façam do jeito que vocês quiserem, mas criem uma única função, né, uma única não, né, mas uma função que preenche o tabuleiro. Vejam qual é a estrutura que ela vai ter, ok? Vejam em qual momento do código vocês vão chamar e testa. Vê se funcionou. Se imprimiu o X de bolinha, está funcionando. Aí a gente daqui uns 10 minutinhos vai decidir como é que essa função vai ser, qual é a melhor forma de trabalhar com ela, o que pode ter, o que não pode ter e assim por diante. Mas façam por enquanto do jeito que vocês quiserem e façam funcionar. Depois a gente vê se estava legal, se não estava e se precisa de modificação. Beleza? Então uns 10 minutinhos para fazer isso, do jeito que vocês quiserem, e aí a gente já volta fazendo a leitura e preenchendo X e bolinha na no nosso tabuleiro aqui. Beleza? E lembrando, né, pessoal, eu sei que tem gente que já terminou isso daqui, mas vamos devagar, né? Mas para quem já terminou e quer fazer mais coisa, tem lista lá no portal. Fiquem à vontade. Exercício nunca acaba, viu? Quando vocês falarem, professor, terminei tudo, tô sem nada para fazer, só me ligar e me mandar mensagem que eu consigo coisa para vocês, tá? Não tem problema não. E aí, pessoal, deu certo aí? Criação da função preencher tabuleiro, ou qualquer nome que vocês tenham dado lá. Funcionou ou não funcionou? Vocês vão ver que essa função que a gente vai... Tá ficando... e é uma questão de acertar os espaços ali, né? Mas é só uma questão mais do preenchimento na tela. Mas vão ver que essa função, pessoal, pelo menos da forma que eu vou desenvolver aqui, ela vai modificar um pouquinho na sequência, né? Vocês vão ver que quando a gente terminar, primeiro vamos fazer ela funcionar, mas lá para frente, quando a gente implementar a questão de não poder preencher, né, se já estiver preenchido, a gente vai fazer esta verificação também. Essa função ela vai modificar um pouquinho. Então vamos lá, ó. Vamos criar aqui, ó, uma função também void, por enquanto não vai ter nada, ok, deixa eu só ver se voltou a gravar aqui, voltou. Vamos dar o nome aqui, ó, de preencher tabuleiro, ok. E aí, pessoal, fazendo apenas um comparativo, né, comparativo não, né, mas fazendo um pequeno parênteses, lembrando agora, não foi a primeira função que a gente criou essa daqui, né? Por quê? Porque lá em desenvolvimento web, vejam que toda vez que a gente cria o clique de um botão, né, que tem lá o nome do botão .onClick, o que ele recebe? Uma função. Ele também recebe uma função, aquele cara, que é exatamente a mesma coisa. Só que ali a gente já está criando uma determinada função no clique do botão, né? E aqui a gente está chamando, né? Mas a ideia é exatamente a mesma, e a estrutura em qualquer linguagem de programação é exatamente igual, é o tipo, o nome, os parênteses, as chaves ali, e daí a gente executa o código ali dentro. Vamos lá, então para preencher o tabuleiro, a gente vai precisar, pessoal, saber quem é o jogador. Porque ou eu vou preencher X, eu vou definir aqui, não precisa ser igual para vocês, mas eu vou definir que o X é o jogador 1 e o bolinha é o jogador 2, ok? A questão no meu caso, eu vou pedir a linha e a coluna. Então o cara vai ter que digitar as duas informações. Se você quiser fazer que nem a gente conversou na aula passada, pedir a posição 1, 2, 3, né, até a 9, e marcar ali nas posições, beleza, vale também, funciona, tranquilo, exatamente igual a gente vai fazer aqui. Eu, no caso, vou pedir linha e coluna, ok? Aí vamos lá, né? Então vamos dizer aqui, ó, que eu vou criar uma variável chamada
Posso criar a variável aqui, não tem problema nenhum, porque é aqui que eu vou utilizar ela, né? Linha e coluna. Ok? E aí a gente primeiro vai pedir lá, né? Então, um printf aqui, vamos colocar um /n, digite a linha, ponto e vírgula. Vamos já colocar outra mensagem, que vai ser o digite a coluna, ok? E aí vamos fazer a leitura, né, para dentro das variáveis. Então aqui eu vou ter um scanf, vou fazer a leitura de um número, né, de uma variável inteira, chamado linha, e armazenar dentro da variável linha, e aqui dentro da variável coluna. Não está saindo? Estão escutando? Então, né? Estão escutando? Estão escutando, né? Certo? Beleza. Aqui o Rafa colocou ali os... na verdade é acento, achei que fosse 3 pontinhos porque não estava escutando. A pergunta é, beleza, vou pedir a linha, vou pedir a coluna. É que a formatação para mostrar no box ali, né? Tenho que aprender isso daí, não vi ainda como é que faz. Vocês falaram, acho que lá no começo eu até esqueci de olhar isso daí depois. A questão é, vou pedir a linha e a coluna. E tá, vou marcar aqui, ó, na matriz, no lugar da linha e da coluna. Vamos considerar também que o usuário vai digitar o número do 0 ao 2, tanto para a linha quanto para a coluna. Não vamos nos preocupar em ele digitar valores que não são valores que a gente pode utilizar. Ok? E aí esse cara vai receber alguma coisa. A questão é, como é que eu sei agora onde que eu tenho que marcar? Se é no jogador 1 ou no jogador 2? Se eu tenho que marcar X ou tenho que marcar bolinha? Quem me diz, como é que a gente pode resolver essa situação agora? O que a gente poderia fazer? Se o jogador for igual a 1, beleza, marca X. Se não, se for igual a 2, ele vai marcar a bolinha. Beleza. O if a gente sabe que tem que criar. Mas eu preciso agora, neste preencher tabuleiro, saber se é o jogador 1 ou o jogador 2. Só que aqui eu não tenho acesso ao jogador. Ó, porque o jogador ele foi marcado lá em cima. Ele foi criado, a variável jogador ela está definida aqui em cima. Beleza. Então a gente já viu que se uma variável ela é criada numa determinada função e a função main, né, e o main é uma função, eu não consigo enxergar ele em outras. Ok? Sim, mas a questão é, eu preciso da variável jogador aqui. A primeira vez que a gente resolveu esse problema, que era ali em cima no print do tabuleiro, a gente declarou, né, a nossa matriz como global. Poderia declarar, pessoal, o jogador como global? Também poderia. Né? Utilizaria esse cara nos dois lugares, resolveria, beleza. Mas agora eu vou mostrar, e daí eu vou mostrar isso daqui, e depois, nas próximas aulas, a gente vai entender melhor quando é que fica global, quando é que não fica global, e assim por diante, ok? Mas qual seria agora a segunda forma de ter este valor do jogador, né, como a gente fez com a matriz, e esse a gente declarou lá em cima, como global, mas qual seria agora a segunda forma para eu ter um determinado valor na minha função aqui, né, que seria o valor que está armazenado dentro da variável jogador, sem que eu declare este cara... Ui, nossa, quase derrubei o negócio da água aqui. Deu até um frio na barriga de derrubar no computador. Quase que pega fogo em tudo. Como é que eu... deu até um frio na barriga agora aqui. Quase infartei.
Ao invés de declarar esse cara como global, como é que eu poderia fazer? Para ter esse valor lá na minha função, mas não declarar a variável como global. Agora que vem, pessoal, deixa eu colocar para longe esse negócio aqui. Agora que vem a questão dos parentes, né? Por que a gente tem os parentes ali na função? Ok? A gente tem, pessoal, justamente para quando uma determinada, um determinado valor, né? Ou uma, duas, quantas informações a gente precisar, cheguem até esta função e eu possa utilizar ela aqui. Então esse cara aqui serve para dizer que quando eu chamar esta função, eu quero que um determinado valor chegue junto com essa função, que é o que a gente chama de parâmetro. Aqui a gente poderia declarar todo mundo global? Poderia, porque está tudo no mesmo arquivo. Se, pessoal, eu tivesse, vou fazer um exemplo aqui, não vou executar ainda, new file. Vamos criar aqui, ó, vamos dar o nome aqui de funções velha, é o nome do meu arquivo, .c. Vamos dizer que ao invés de construir todas aquelas funções naquele arquivo, ok? Eu vou construir essas funções aqui, ó. Vamos dizer que eu joguei para cá essas funções em arquivos diferentes. A questão estão vendo que o matriz aqui ele já não encontra? Por quê? Porque está lá naquele arquivo. E lá resolve o meu problema, né? Porque está lá, está global, todo mundo enxerga, perfeito. Mas, pessoal, quando a gente tem uma situação que nem essa aqui, né? E é muito normal, a gente que ainda não está trabalhando assim e vai chegar a trabalhar assim também. Vamos chegar lá, ok? Mas a gente tem aqui, ó, as funções separadas. Vamos dizer que lá só tem a parte da tela, onde o usuário faz as coisas, e aqui tem todo o processamento do meu jogo. Então a gente separa as responsabilidades nos arquivos. Vocês vão ver que essa é mais uma forma de separar as coisas, e é muito importante também. Basicamente, via de regra, pessoal, quanto mais separado, melhor. Contanto que a gente, obviamente, entenda como está separado aquilo, né, e consiga trabalhar. Mas a questão vamos dizer que foi separado. E eu preciso saber qual é o jogador. Aí o que eu faço? Eu digo que esta determinada função aqui, ó, vai receber um parâmetro. E quando eu chamar essa função, eu tenho que passar, pessoal, aquele parâmetro, ok? Porque neste caso, eu não tenho como criar aqui a minha variável global que vai ser entendida pelos dois arquivos. Não dá. Quando uma variável é criada e ela é global, esta variável ela está sendo, né, ela é visível, na verdade, apenas para os caras que estão aqui dentro. E aí resolve o nosso problema. Mas quando a gente tem a necessidade de separar isso em arquivos diferentes, eu não tenho mais aquela variável global. Só que eu consigo também passar a informação para a função. Como? Utilizando, pessoal, parâmetros. Então, ó, a gente estava colocando ali estrutura básica, deve obrigatoriamente ter um tipo definido. Vamos colocar aqui que faltou, deve obrigatoriamente ter um nome começando com um verbo, tá obrigatoriamente, mas é uma preferência, né? E, pessoal, é opcional o uso de parâmetros. O uso de parâmetros é opcional. Eu posso criar uma função com parâmetro ou sem parâmetro, mas criar uma função sem tipo, sem nome e sem ao menos definir aqui, né, os parênteses, isso é impossível, né? Os parênteses eles devem existir por mais que não hajam parâmetros. Dá para criar um trava-língua com parênteses e parâmetros, né? Dá para criar um trava-línguas nerd com isso daqui. Daqui a pouco a gente já pensa para esse daí também. Então, ó, o que eu vou fazer aqui é criar agora o parâmetro que, quando chamarmos esse preencher tabuleiro, este parâmetro, esta informação venha para nós. Parâmetro, pessoal, vai funcionar
muito parecido com variável. Mas por que é um parâmetro e não é uma variável? Porque ela vai ser criada entre os parênteses. Ou seja, no preencher tabuleiro, eu vou dizer agora que eu vou receber uma variável inteira chamada, e aí a pergunta é, qual é o nome que eu dou para este parâmetro aqui? Quem me diz? Eu quero receber qual é o jogador. Qual o nome que vocês colocariam para este parâmetro? O mesmo nome que a gente definiu lá em cima, por exemplo, cadê? Jogador? Ou a questão é, pode ser diferente ou não? Pessoal, aí, ao contrário do que vocês disseram, não precisa ser igual. O nome que eu der aqui, se eu der o nome XYZ, é o nome que eu vou utilizar aqui dentro. Aqui dentro. E beleza. Quando eu chamar essa função, né, então, não sei se vai ser aqui ainda, depois a gente já vê onde vai chamar essa função, mas vamos aqui, ó, preencher tabuleiro. Abre o parênteses, ó, ele fala que espera um inteiro. Ou seja, eu posso passar desde um valor fixo, que seja um inteiro, ou se fosse um float, um char, né, um tipo compatível, ou a minha variável. Então eu estou passando, o método ele espera um valor inteiro. Ele está esperando lá um valor inteiro, né? Essa função está esperando um valor inteiro. Jogador é um valor inteiro? É um valor inteiro. A hora que a gente chamar isso daqui, este valor aqui, ó, jogador, é passado para cá. E aí acabou. Agora eu utilizo aquele valor como XYZ. E a gente vai ter dentro daquele XYZ o valor que foi passado quando a gente chamou aquela função. Porque, novamente, né, naquele exemplo que eu dei ali para vocês, o React é uma biblioteca, pessoas desenvolveram lá, e existem várias funções lá dentro, vários métodos e tudo mais. Como é que eu vou saber qual é o nome das funções, qual é o nome das funções não, né? O nome dos parâmetros lá, a nomenclatura que eles utilizaram. A gente de repente não sabe. Por mais que às vezes apareça ali no autocompletar, o que aparece na maioria dos editores de códigos que a gente utiliza, aparece qual é o nome da função, do parâmetro ali para nós. Mas se a gente passa uma variável com um nome nosso, vai chegar naquela determinada função com o nome que foi criado. Então não precisa, pessoal, não precisa ter, ó, o mesmo nome. Aqui inclusive eu vou utilizar, ó, o J, só para deixar diferente. Poderia deixar o mesmo, mas não precisa ser igual. Não precisa. Eu passo lá, ele vai chegar aqui aquele mesmo valor, só que aqui ao invés de jogador, eu utilizo o J. Ok? Dentro deste J aqui, o valor que foi passado, né, que estava contido dentro desta variável, vai chegar e eu vou conseguir utilizar esse cara sem nenhum problema. Ok? Então, dá para a gente ter parâmetros, pessoal, com nomes diferentes aos nomes que serão passados quando a gente chamar essa determinada função, esse determinado método. Beleza. Asseguro para vocês que nesse J, né, vamos testar, né, vai chegar o valor. Pergunta é, posso ter mais de um parâmetro ou não? Posso ter uma função com mais parâmetros? Posso. Como é que eu separo um parâmetro do outro agora? Eu tenho um primeiro que é o int j, e claro, aqui só vou mostrar um exemplo, depois a gente vai criar funções com exercícios assim, mas quero criar um outro parâmetro. Como é que eu faço isso? Quero separar um parâmetro do outro. Aqui eu tenho um, agora eu quero um segundo. Separo ele, ó, pessoal, com vírgula. E aí vem o tipo do parâmetro e o nome novamente. Agora, saber que existem, né, que podem existir mais de um parâmetro numa função, a gente já viu que dá. Já falei para vocês que é possível. Agora, os parâmetros, o primeiro, né,
O tipo do segundo pode ser diferente do primeiro ou todos os parâmetros obrigatoriamente têm que ser agora int, se eu criei o primeiro como int? Ou eu posso criar agora parâmetros com diversos tipos e diversos nomes? Quem me diz? Sim ou não? Ou, por exemplo, vamos dizer aqui, ó, agora eu tenho um int x e um int y. Se eu criei um parâmetro, agora todos os outros têm que ter o mesmo parâmetro, o mesmo tipo, na verdade. Ou não? Pessoal, agora eu posso criar quantos parênteses eu quiser. Parênteses não, desculpa. Quantos parâmetros eu quiser com qualquer tipo. Por exemplo, se eu pedir, por exemplo, para vocês lá, ó, crie um algoritmo, né, uma aplicação que vai receber a quantidade de horas trabalhadas de um determinado funcionário e o valor da sua hora. Né? E daí tem que gerar um resultado final que é a multiplicação de um pelo outro. A gente provavelmente, né, generalizando, criaria um parâmetro inteiro para a quantidade de horas. Vamos imaginar que o cara trabalha sempre em horas fechadas, trabalhou 1, 2, 3, poderíamos fazer assim, e um segundo valor, um segundo parâmetro que seria um float para o valor da hora desse cara. O cara ganha, sei lá, R$50,35 por hora, sei lá quanto que o cara ganha. Poderia? Poderia. Poderia receber um terceiro parâmetro com o nome do cara para depois imprimir, ó, o Diogo recebe X? Poderia, sem problema nenhum, pessoal. Sem problema nenhum, eu posso ter vários parâmetros aqui e todos eles com tipos diferentes. Todos eles com tipos diferentes, ok? Então, por exemplo, aqui, ó, de repente um float. E aqui eu quero um array de char. Na verdade, o parênteses, o colchetes vai aqui, né? Na verdade, não é assim que cria uma... não, tá certo. Confundi com outra linguagem. Então vejam lá, aqui eu tenho um primeiro parâmetro inteiro, um segundo parâmetro float, um terceiro parâmetro, pessoal, um array de char. Totalmente possível. A única questão é que eu tenho que tomar cuidado. Eu tenho esses parâmetros aqui. Aí eu vou chamar essa função. Pergunta, eu tenho que passar na ordem um inteiro, um float e um array de char? Ou tanto faz o que eu mandar lá? Essa já é um pouco mais... O Rafa acho que tanto faz. Pessoal, a única coisa... Pode escrever ali, Felipe. Que a gente tem que respeitar é a chamada da nossa função na mesma ordem dos parâmetros que está sendo pedido. Então, se eu tenho uma função ali que espera um int, um float e um char, eu tenho que passar nesta mesma ordem. Por quê? Porque uma função, vou deletar ela daqui a pouco, vou chamar só de teste aqui. Próxima aula a gente vai trabalhar só com algoritmos para trabalhar essa questão. Então, se eu tenho aqui uma função que recebe um float chamado x, um int chamado... Vou colocar na mesma ordem ali, né? Aqui era j, aqui é x... Não, mas aí não vamos trocar todos, né? Vamos trocar aqui. Então, aqui vai ser float, vai ser um char, só que esse daqui é o x. E a gente vai ter um int que vai ser o nosso y. Estão vendo aqui, ó, que esse cara de baixo recebe um int, um float e um char. Esse cara aqui também recebe um int, um float e um char. Aí a grande questão é, como é que eu sei qual é o cara que ele vai chamar? Claro que pelo nome, né, já vai mudar, pessoal. Mas a ordem tem que ser respeitada, a mesma ordem que nós colocamos aqui, é a mesma ordem que a gente tem que passar
né? Aqui, por exemplo, seria o jogador, qualquer coisa aqui, qualquer coisa ali, né? Teria que passar as informações, isso sim, na mesma ordem, ok? Se nós não passarmos na ordem que a função está pedindo, as informações não vão chegar, ok? Ele vai falar, eu estava esperando tal coisa aqui e está chegando outra tal coisa, está chegando um tipo diferente. Os nomes que a gente vai, né, passar aqui com as informações, tanto faz, contanto que seja, por exemplo, né, que a gente tinha ali um inteiro, um float e um char. Legal, aí a informação vai chegar lá sem problema nenhum, mas a ordem dos parâmetros aqui, essa sim ela tem que ser respeitada. A única linguagem que eu lembro, pessoal, que eu já vi, que a gente pode ignorar a ordem dos parâmetros, é quando a gente trabalha com Python. Mas não é simplesmente ignorar. Não é, por exemplo, eu estou esperando um inteiro, um float e um char e passar tudo desordenado que vai funcionar. Não, pessoal, porque a linguagem de programação não tem bola de cristal. Não dá. Né? Mas eu posso, em Python, passar os valores que não sejam na mesma ordem que a gente tem aqui. Vamos ver o que o Felipe está falando ali, porque daí eu já explico. Vamos ver. Alguém sabe como é que a gente faz isso em Python, por exemplo? Na maioria das linguagens, pessoal, é exatamente como a gente viu aqui, ó. Inteiro, float e char. Um array de char, né? Então o que a gente faz? Passa o inteiro, vamos tirar aqui só o jogador, só para... Passa o inteiro, passa um float e passa um array de char lá. Ok? Então passando aqui dados fixos, né? Informações fixas. Mas estamos passando na ordem que tem lá. E todas as linguagens basicamente funcionam dessa forma. Passa na mesma ordem que a função espera. Em Python a gente pode fazer o seguinte. Em Python a gente, se soubermos o nome do parâmetro, como por exemplo o J ou o X, só que o def é para criar a função. É como se a gente tivesse aqui, lá a gente tem a palavrinha reservada def para criar a função. Lá ficaria assim, né? Ficaria aqui def void função abre e fecha e aqui. É basicamente essa a ideia. Okay? Tem o def ali na frente, mas não é por isso que a gente pode passar passar o valor do parâmetro independente da ordem. É porque lá, por exemplo, se a gente tem uma função, um parâmetro chamado y, a gente poderia passar assim, ó. Aí eu digo que o parâmetro y recebe, aí sim, ó, qualquer coisa. Só que aqui o que eu estou dizendo? Que o y vai receber essa informação. Daí eu poderia passar lá, o x vai receber qualquer coisa. Aí tanto faz a ordem, porque eu estou passando um parâmetro nomeado e lá funciona. No restante das linguagens, pessoal, criou a função inteiro, float e array char, tem que passar nesta mesma ordem, senão o negócio não dá certo, ok? Então, nesse caso aqui, a gente precisa chamar o jogador. E aí, vamos voltar, né, para a nossa aplicação aqui. Então, vamos lá. Ó. Se o jogador for igual a 1, então eu vou marcar na minha matriz coluna linha. Na verdade, não é jogador, é J, né? J, e eu não tenho esses parâmetros aqui. Então, se J for igual a 1, eu faço o matriz na posição linha e coluna receber X. Ok? Se não, tem alguma coisa dando errado ali, depois eu já vejo. Se não, eu vou fazer a minha matriz na posição linha e coluna receber o bolinha, que na verdade que é o O maiúsculo. Deixa eu só ver o que ele está reclamando da minha matriz. O que ele está dando? Não, ele não precisa do... Não precisa desse cara aqui.
Tem algum erro? Alguém tá conseguindo enxergar ali o que tá de errado? A expressão deve ter um value modificável. Mas ele tem um valor modificável. Ah, obrigado. Isso daqui é em Python. Python tem essa sintaxe quando a gente quer trabalhar com a... Obrigado. Ia demorar um tempão para ver isso. Em Python a gente pode fazer dessa forma. Não é vírgula. Muito bom, muito obrigado. Isso mesmo. Aqui, opa. Aqui. Show. Valeu, obrigado. Beleza, então, se for 1, marca X. Se não for 1, é 2. A nossa aplicação faz 1 e 2 apenas. E a gente marca, então, bolinha. A princípio parece ok, né? Agora, vamos apenas dar uma olhada aonde é que vamos posicionar aqui esse preencher tabuleiro. Em qual parte desse código aqui eu tenho que colocar ele? Quem me diz? Coloco dentro do if, coloco fora do if. Aonde que a gente coloca esse cara aqui? Do jeito que ele está aqui, pessoal, vejam que não é uma... Tem coisas que não tem uma solução exata, né, para isso. Do jeito que está aqui, só para ficar alinhado, então tem o jogada, dele vai falar que é o jogador 1, né, pode até tirar esse 2 pontos aqui, fica meio estranho ali, né. Ele vai falar que é o jogador 1, vai falar que é o jogador 2, e aí a gente pode chamar a leitura ali das informações, né, então pode colocar este cara aqui, ó, né. Opa. Então, vamos passar aqui o preencher tabuleiro, passando a variável que mantém a informação do jogador. Isso daqui ainda não está tão legal, pessoal, porque vejam que eu tenho a repetição do código aqui, né? Eu repito o código dentro do if, tanto do if quanto do else. Mas como a gente troca os valores do jogador aqui dentro, se eu jogo aqui para baixo, vamos tirar só esse preencher tabuleiro daqui, ele vai trocar antes e vai chamar depois, né? Mas depois a gente pode fazer pequenas modificações nesse código que vocês vão ver que vai dando uma melhorada, vai deixando o código mais interessante e tudo mais. Por enquanto, é igual ao jogador 1, printa o jogador 1 na tela, preenche o tabuleiro do jogador, muda para o próximo jogador e agora podemos tirar esse sleep, vou deixar ele comentado, porque agora não preciso ficar esperando um segundo, né? Agora tem a pausa para o cara digitar a informação. Vamos ver como é que vai ficar. Então vamos executar aqui, ó. Vou deixar aqui embaixo nessa nossa última parte. E vamos executar. Olha lá. Agora tem que colocar um clear, né? Deixa eu colocar um clear ali, não um CLS. Toda vez que entrar aqui, já tem, só vou tirar o comentário. Aí fica mais legal. Já tá sendo executado, deixa eu parar, vamos executar de novo. Beleza, jogada 1, jogador 1, digite a linha, colocar ali, ó, 0. Dá para tirar um espaço ali, depois eu tiro. Ó, 0. E daí olha lá o que aconteceu. O que aconteceu ali? Qual é o problema que deu? Vocês viram? Ó, vou colocar agora na 0, linha 1, coluna 1. É que como não deve ser tão ao vivo assim, né? Deve às vezes dar uma travada, mas veja o seguinte. Ele imprime o meu tabuleiro, volta para cá e o que ele faz? Limpa a minha tela, ok? Então ele limpa a tela quando chega aqui, ou seja, não dá para ver o que acontece, porque ele já limpa na sequência. Então, deixa eu só tirar 1/n aqui, esse cara aqui não vai precisar. O que a gente pode fazer aqui, pessoal, só para a gente resolver esse problema momentaneamente, mas dá para a gente depois... Daí eu coloquei no...
Você colocou o que? A limpeza, o System CLS, você colocou aonde? Aqui antes de imprimir o tabuleiro? É uma solução. Aí vai uma questão de a gente, depois de terminar tudo, modificar algumas linhas de lugar, vocês vão ver que fazem diferença. Mas de qualquer forma, pessoal, a gente utilizou muito pouco o System Pause. Aquele que vai dar uma parada ali, eu tenho que pressionar alguma coisa. Posso utilizar esse cara aqui, ele vai falar lá, pressione uma tecla para continuar. Dá pra gente utilizar esse cara, mas depois a gente pode fazer pequenos ajustes que sem esse cara a gente também consegue resolver. Aí é tudo uma questão de, quando estiver pronto, a gente ajustar. Vamos parar aqui de novo, vamos executar. Então vamos lá, 0, 0. Olha lá, olha que bonito. Daí pressione uma tecla para continuar, ele está imprimindo na sequência, legal. Vamos dar um Enter para continuar, daí ele, jogada 2, jogador 2, linha 0, 1. Olha lá. E aí vai saindo o nosso tabuleirinho ali, né? Vamos lá agora para o jogador 1 de novo, vamos colocar aqui, linha 2 e 2. Jogou o nosso X ali embaixo. Tá saindo, né? Tá ficando legal, tá saindo. Tá mais fácil de entender o código, porque agora a gente está modularizando, por mais que a gente tenha vários comentários, mas relacionados à aula, tá ficando mais fácil de entender, porque a gente vai separando, né? Dando um pedaço para um pedaço para outro, e cada um vai se virando apenas com a sua responsabilidade, com aquilo que ele apenas precisa fazer. Beleza, pessoal, agora verificamos, né? Não verificamos. Imprimimos no tabuleiro, pedir qual é a posição que será marcada, né? Então, aqui sim. Então, já pedimos a posição que será marcada. E aí, pessoal, a gente precisa finalizar o jogo. A pergunta é, para verificar o fim do jogo, criamos mais uma função ou não? Quem me diz? Criamos mais uma função para fazer a verificação do jogo ou não? Dá para fazer um verificar vitória. Dá para fazer um verificar vitória. Eu vou escrever, vamos declarar essa função aqui, vou declarar ela, não que precise ser igual eu vou fazer aqui, né, pessoal? Vários de vocês já terminaram e é excelente isso, porque é bom porque vocês já praticaram e agora estão vendo algumas coisas novas e talvez como poderia ficar, e esse comparativo sempre é muito bom. Então, se o jeito que você fez, você está entendendo, está legal, está tudo certo, mantém ali, né? E só vai vendo como eu estou fazendo aqui. Mas vamos criar então junto este método para verificar o fim do jogo, ok? Então vamos lá. Void verificar, só vou declarar ele aqui, verificar fim, ok? Ou verificar vitória. Dá pra gente fazer aqui de algumas formas. Eu vou, por enquanto, deixar um verificar fim. A questão é verificar fim. Quais os parâmetros que vocês colocariam aqui para esse cara receber? Para ele fazer a verificação do fim. Para verificar o fim, qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer para verificar, pessoal? Ou, vamos modificar a pergunta que talvez não tenha dado para entender direito. Quando é que o jogo pode começar a terminar, digamos assim? Em que momento ele pode terminar? A partir da quinta jogada. Ou seja, posso receber aqui o meu parâmetro, que é a minha variável jogadas lá aqui, e fazer uma verificação se jogadas é maior ou igual a 5? Posso, já passo para cá isso. Se for maior do que 5, aí eu faço o teste que precisa. Se não for maior do que 5, não acabou o jogo ainda, né? Então não preciso verificar nada. Então vamos lá, eu posso ter os jogadas aqui. Jogadas aqui, sem problema nenhum. Beleza. Que mais que eu tenho que qual seria um outro parâmetro que vocês receberiam aqui? Além das jogadas. Pessoal, vamos imaginar o seguinte, que eu tenho que verificar quem ganhou.
mas só pode ganhar quem... Como assim as marcações? X bolinha? Então, mas x e bolinha é representado por quem nesse caso? Pela nossa variável jogador, né? Então, parece óbvio, mas de repente não é tanto. Só pode ganhar quem está jogando naquele momento. Então, talvez seja interessante, talvez não, vamos ver, vamos dar uma viajada aqui, vamos ver as possibilidades. Receber aqui, ó, o jogador. Porque eu sei que se for o jogador, 1 ou 2, eu sei com o que eu tenho que comparar, basicamente, para ver se o cara ganhou. Ok? Vocês vão ver que vai ficar mais fácil, de repente, da gente fazer as comparações ali. Ok? Então vamos lá, jogada, jogador. Ellen, a matriz a gente não precisa receber aqui, porque a gente declarou ela de forma global lá em cima, né? Que foi o primeiro exemplo. Mas se não estivesse global, aí sim a gente poderia receber ela como parâmetro. Receberíamos ela também como parâmetro para ter a matriz e daí verificar as posições dela. Ok? Então vamos lá. Jogadas e jogador. Vamos dizer que isso daqui já é o necessário de repente para a gente construir o verificar fim. Olhando para esse método, vocês modificariam alguma coisa nele ou não? E não estou falando com relação aos parâmetros. Com relação aos parâmetros, a gente pode pensar melhor ainda. E pode ver se deu certo ou se não deu com esses parâmetros. Mas teria alguma coisa neste método que a gente está vendo aqui que daria para modificar ou não? Assim, não é que daria, que seria de repente essencial modificar ou não? Pessoal, aqui vem talvez... talvez não, né? Porque funções é isso que a gente consegue ver. A terceira questão importante da função. A nossa função agora ela retorna o quê? Nada. Nossa função não retorna nada. Mas vamos pensar o seguinte. Quando o jogo não... Porque vejam o seguinte. Esse método ele vai verificar duas questões. Ou acabou, ou não acabou. Só que eu preciso saber se acabou ou se não acabou. Ah, professor, mas daí você vem aqui e imprime uma mensagem. Ah, acabou o jogo, não acabou? Dá para fazer assim? Dá para fazer assim, vai funcionar, pessoal. Mas agora, o que a gente vai fazer? E daí eu vou... A gente obviamente vai fechar por aqui porque a aula está acabando, mas daí vocês dão uma olhada, de repente dão uma pesquisada ali e tudo mais para ver essa questão. O que eu quero? Ao invés de não retornar nada esse método, eu vou querer, pessoal, né? Eu vou alterar aqui para que ele retorne um inteiro. O que vocês acham que eu estou querendo dizer com esse inteiro ali? Que basicamente, pessoal, que se o jogo não acabou, ou seja, não deu velha, não deu ganhador 1, não deu ganhador 2, o que eu vou retornar? Se o jogo não acabou, eu quero retornar, e essa é a palavra que faz o retorno, 0. Se não acabou o jogo, ou a gente... se não acabou o jogo, vamos retornar 0. Beleza. Se o ganhador 1 ganhou, o jogador 1 ganhou, eu vou retornar 1. Se o jogador 2 ganhou, eu vou retornar 2. E se deu velha, eu retorno 3. Aí, pessoal, vai da gente criar o código com os ifs, elses e tudo mais e retornar uma situação diferente, né? Um valor diferente para cada uma das situações. Então, por exemplo, quando eu disse para vocês, agora eu vou fazer um exemplo aqui, ó, vou pegar o funções velha, vou dar só o nome de funções dele aqui. Quando eu disse para vocês lá, né, naquele algoritmozinho, da onde a gente tem dois números e faz a soma dos dois números, é exatamente isso que eu quero dizer, mas obviamente que a soma dos dois números é um pouco mais simples. Só pegar os includes aqui.
A gente já termina ali, pessoal. De repente, quem precisar tá liberado. Deixa eu só fechar aqui essa questão. Ó, tem a minha função main. Eu vou ter um método int somar números que recebe o int n1 e o int n2. Recebo dois números. O que eu vou fazer? Criar uma variável soma que recebe n1 mais n2. Quem que eu tenho que retornar aqui agora? Soma. Tá lá. Acabei de criar uma função que recebe dois números, n1 e n2, faz a soma e retorna o valor dessa soma. Claro que aqui é mais simples. E aqui eu estou retornando o valor de uma variável, mas retornar o valor de uma variável, pessoal, e retornar um valor fixo é a mesma coisa. Posso criar aqui, de repente, uma variável chamada situação, que vai receber ou 0, ou 1, ou 2, ou 3, e retornar, ao invés dos valores fixos aqui, o situação? Posso, sem problema nenhum, é a mesma coisa. Retornar um valor fixo e retornar o valor de uma variável vai funcionar da mesma forma, ok? Então aqui, ó, a gente vai precisar encaixar os ifs e elses e, por exemplo, retornar essas três situações. Só que a questão é, voltando aqui para o exemplo, eu vou chamar o somar números aqui. Vou passar dois números fixos, não vou nem ler do teclado, 15 e 27. Só que eu quero imprimir esses caras na tela. Eu quero imprimir esse resultado na tela, do resultado da soma dos dois números. O que eu posso fazer aqui para imprimir isso daí na tela? Quem me diz? Posso colocar direto no printf, funcionaria, mas eu posso guardar numa variável também, né? Então, se fosse só um print ali na tela, beleza, eu já colocaria ali direto. Assim como, pessoal, isso daqui e isso daqui, deixa eu deixar aqui, né? É a mesma coisa. Eu já posso retornar aqui, ó, na função a soma dos dois. Posso fazer guardando numa variável, como posso fazer direto ali no return. Colocar esse printf aqui, dá para fazer na mesma linha, né? Então vamos lá, imprimimos um número inteiro e aqui beleza. Vai funcionar? Perfeito. Mas o que acontece? Naquele caso ali do velha, não é só imprimir alguma coisa na tela, porque vai retornar aqui, ó, pessoal, o 0, o 1, o 2 ou o 3. Então eu vou ter que verificar. Se eu vou verificar ele, o que eu posso fazer? O que ficaria melhor, né? Eu armazenar, por exemplo, o resultado em uma determinada variável. Agora, se eu quiser testar aqui, se eu quiser fazer um laje de repetição com isso, o que eu quiser fazer, eu posso fazer a partir da minha variável soma, e aí, na sequência, eu imprimo qualquer coisa, ok? Muito importante, pessoal, muito importante mesmo. Toda função, para a gente fechar aqui, né, que o tipo dela não é void, tipo da função não é void, ou seja, aquela função não retorna nada, ok. Se a função, pessoal, não for void, ela retorna alguma coisa. Se ela retorna alguma coisa é porque tem algum motivo. E aí você precisa, pessoal, fazer alguma coisa com o retorno dela. Ok? Fazer alguma coisa aqui, ó. Segurar ela numa variável e imprimir ela na sequência. Porque se a gente tiver isso daqui, ó, só a soma e isso daqui, qual é o objetivo disso se eu não faço nada com o resultado que vem? Entenderam aqui a questão? Aqui eu só chamo. Ele vai vir aqui, vai somar 1 e 2, vai. E vai fazer o que com isso? Não faz nada. É diferente de, por exemplo, esse void aqui. Esse void, ele vai fazer o quê? Ele vai imprimir na tela, tá, e tudo mais. Então ele não me retorna nada, ele já está fazendo tudo ali dentro. Mas se vocês têm uma determinada função que não é void e retorna alguma coisa, pessoal, peguem o resultado dela,
testem, imprimam, façam o que precisar fazer. Mas não faz sentido ter uma função que retorna alguma coisa se você não faz nada com o retorno dessa função. Certo, meus queridos? Fechamos por aqui. Agora só falta a gente encerrar o jogo. Não tenho pressa para terminar. Tem bastante coisa ainda para fazer. Tem que verificar o jogo, o fim do jogo, verificar se já está marcado, se não está marcado. E aí lembrem quando eu falei, ó, que esse preencher tabuleiro ia mudar. Por que ele vai mudar na sequência? Porque eu não posso simplesmente sair marcando aqui. Ok? Então, antes de marcar, eu tenho que verificar se tem alguma coisa. Se eu tentar marcar numa variável que tenha já alguma coisa, esse cara aqui vai ter que me retornar dizendo, ó, não foi possível marcar, faça de novo e coisas desse tipo. Então, dá pra gente modificar esse cara justamente para essa situação. Beleza? Então, pessoal, quarta-feira, 7 horas, começamos, vamos ver se fechamos já esse jogo da velha. Para quem quiser, tem uma nova lista só, pessoal, para trabalhar com funções, para criar um arquivo só e resolver todos os exercícios num arquivo com uma aplicação de menu, e aí você pode criar todas as suas funções lá e estruturar do jeito que você quiser. Beleza? Fechando, pessoal, funções, aí a gente entra em estrutura de dados. Se preparem, aí o bicho começa a pegar. Beleza? Valeu então, gente. Na sequência, já subo aqui a aula lá no YouTube, o resto já está lá e daqui a pouco já faço o commit também desse cara aqui. Sextamos novamente em casa e continuaremos assim por um bom tempo, né? Valeu, galera. Um abraço e até segunda-feira. Valeu, galera.